Estamos vivendo os últimos momentos de uma campanha eleitoral, momento de reflexão, momento para se pensar. Inegavelmente, o Alto Sertão Paraibano tem perdido muita representatividade em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado da República nos últimos anos. Se a gente fizer um registro da história, nós vamos observar exatamente o seguinte: nos anos 50 e 60, Patos sempre teve 2 deputados federais no Rio de Janeiro. Naquela época, Brasília não tinha sido ainda inaugurada. Um deles, Hernando Sátiro, foi eleito deputado federal, creio que 7 vezes. Ao lado de Hernando sempre tinha um Otacílio Nóbrega de Queiroz, um Bival Olinto, um Edivaldo Mota, etc, etc. Pombal. A cidade de Pombal sempre teve um representante na Câmara Baixa do país e um representante na Câmara Alta. Todo mundo se recorda do senador Rui Carneiro, eleito 4 vezes senador da República, filho natural de Pombal. Rui Carneiro foi eleito em 50, 58, 66 e 74 para o Senado da República. Seu irmão, o deputado José Janduí Carneiro, foi eleito deputado federal em 6 oportunidades. E naquele momento exerceu a presidência de uma das melhores comissões da Câmara dos Deputados, que era a Comissão de Saúde. Pôde arrecadar, pôde encaminhar para o Estado bastante dinheiro. Depois de José Janduí Carneiro, tivemos Adalto Pereira, filho do saudoso coronel Chico Pereira. Adalto Pereira deu continuidade à representação pombalense na Câmara dos Deputados. A gente dá um pulinho lá no Catolé do Rocha, na região do Catolé do Rocha, e Catolé do Rocha mandou para a Câmara dos Deputados João Agripino Filho, que foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de estado e foi o primeiro-ministro das Minas e Energia. A gente vai ao Vale do Piancó, o Wilson Braga. Desde 1954 que o Wilson Braga representava o Vale do Piancó, primeiramente na Assembleia Legislativa do Estado e posteriormente na Câmara dos Deputados. Depois de Wilson Braga, sua esposa, Lúcia Braga, que embora não sendo filha do Vale, era casado com Wilson Braga, é casada com Wilson Braga e como tal representava o Vale do Piancó. Também foi deputada federal. Aí a gente dá um pulinho em Souza dos bons tempos, José de Paiva Gadelha, pai de uma prole numerosa e política. Depois de Zé Gadelha, Souza ficou enviando para Brasília Antônio Marques da Silva Maris e Marcondes Irã Benevides Gadelha. E aqui em Cajazeiras, os cajazeirenses morriam de inveja porque Souza tinha 2 deputados federais. Ainda nos anos 60, ressaltar a figura do padre Vieira, Monsenhor Vieira, filho de Uiraúna, que morava em Patos, que foi deputado federal e chegou a ser convidado para ser vice-governador da Paraíba, pelo menos candidato a vice-governador. E a gente dá um pulinho em Cajazeiras. Cajazeiras teve, nos anos 50, Ivan Bichara Sobreira, 2 vezes nos representou na Câmara dos Deputados. Teve o senador Otacílio Guimarães Jurema, eleito suplente em 1954, assumiu o Senado da República em 3 oportunidades, somando quase 2 anos de mandato. Teve a oportunidade de fazer grandes pronunciamentos no Senado da República, no Rio de Janeiro, inclusive sobre a problemática da seca. Depois de Otacílio e Ivan, a gente chega a Hébio Tavares, grande parlamentar. A cidade só lucrou com Hébio Tavares. Teve ainda Zé Aldemir, a parada é federal, mandato de 4 anos. Teve ainda Francisco Matias Rolim, 2 anos deputado federal, tendo ficado na suplência, na primeira suplência, assumiu quando o Cássio foi eleito pela primeira vez prefeito de Campina Grande. E teve o próprio Vitoriano de Abreu, que na primeira suplência terminou assumindo durante algum tempo a vaga do atual candidato a vice-governador Roberto Paulino. Atualmente, o Alto Sertão tem o Wellington Roberto e o Wilson Santiago Filho. E é só.
Souza não tem nenhum deputado federal, Pato só tem um deputado federal, Catolé do Rocha não tem nenhum federal, Pombal não tem nenhum federal, o Vale do Piancó não tem nenhum federal. Por isso eu digo que o Alto Sertão tem perdido representatividade e isso tem redundado em prejuízos financeiros para o Alto Sertão, tanto através das emendas parlamentares, como recursos de convênio e recursos outros que os deputados e senadores conseguem em Brasília. Este ano, o Alto Sertão tem a oportunidade de ter 2 senadores. Se o Sertão votar em Wilson Santiago, elegeu Wilson Santiago, é um sertanejo lá no Senado da República. Se Cássio for eleito governador da Paraíba, Deca do Atacadão assume por um mandato de 4 anos. Se ganhar Vital do Rego Filho, o Sertão ganha Raimundo Lira, cajazeirense, que é primeiro suplente de Vitalzinho. Portanto, é uma oportunidade para o sertanejo, para o cajazeirense, votar nessa perspectiva de melhorar a representatividade de Cajazeiras na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Chagas Amaro, direto ao ponto.